Caríssimos jovens aventureiros, sejam novamente bem-vindos à Horda. Quem vos fala é Victor, e hoje nós vamos finalizar a trilogia de vídeos aonde estamos falando sobre as classes de personagem. Só para recordar, que são mesmo classes de personagem? É assim, meus amigos, quando você tem o processo criativo de começar a criar o personagem que você vai utilizar na mesa de RPG, você tem 3 etapas. A primeira etapa, você precisa determinar que raça vai ser seu personagem. Seu personagem vai ser humano, vai ser elfo, vai ser halfling, tá? Segundo passo é justamente o que nós estamos fazendo desde os nossos últimos 2 vídeos, né? É justamente você escolher uma classe, porque você tem a raça e você tem que agora escolher a profissão, né? Qual vai ser o papel que esse personagem que você está criando vai desempenhar dentro do mundo de fantasia, tá? E o terceiro item vai ser justamente a gente escrever a história do personagem, a gente determinar através dessa história os defeitos, as qualidades e os antecedentes que esse personagem tem, já que isto tudo vai ser importantíssimo no momento em que você vai começar a jogar e interpretar o seu personagem, tá? Bom, no nosso vídeo anterior, nós falamos aí sobre algumas das classes mais importantes de Dungeons & Dragons. Nós falamos aí sobre os druidas, falamos aí sobre os guerreiros, sobre os ladinos e sobre os magos, perfeito? Também falamos sobre os feiticeiros, não posso de jeito nenhum me esquecer sobre eles, ok? Então tudo isso aí foi mencionado no nosso vídeo anterior, tá? E nesse vídeo a gente vai finalizar esse estudo de classes falando sobre as 4 últimas classes recentes, ausentes, né? Ausentes do nosso vídeo anterior, tá? Então vamos lá. Então, a primeira classe que a gente vai estar explorando é chamada de monge. Como ele fala pra gente aí, dentro da tela aí desse slide, né? O monge nada mais é do que um mestre das artes marciais. Ele usa o poder do corpo para atingir tanto a perfeição física quanto a perfeição espiritual. Os monges, eles são mestres principalmente na luta corpo a corpo, principalmente na luta com as mãos nuas, tá? E eles conseguem manipular uma energia mítica, né? Chamada de Ki. Essa energia, o Ki, é a energia do quinto elemento, né? Que seria justamente o elemento da vida, né? Então, essa energia, esse poder, é um poder que corre dentro de todos os seres vivos. Todas as criaturas vivas detêm dentro de si esse poder. E esse poder, ele é tão poderoso e tão intenso quanto a trama da realidade e a entropia que gera a magia no universo de Dungeons & Dragons. Então, os monges, eles são especialistas em manipular essa energia. E eles conseguem isso através de severo treinamento, de dedicação e entre outras coisas, né? Bom, assim como acontece com as outras classes que nós mencionamos, os monges podem ser subdivididos em classes menores. Essas classes, elas podem ser, na verdade, classificadas de acordo com o tipo de arte, o tipo de estilo marcial, né? A forma como é manipulado o Ki, etc., que aquele monge em particular utiliza, né? Então, o primeiro desses é chamado de monge Shaolin. O monge Shaolin, ele domina a arte do Wing Chun, né, que seria, na verdade, aí uma base do Kung Fu que nós utilizamos no mundo planeta Terra, etc. Então, eles são mestres de artes marciais, eles são dotados de um estilo conhecido como caminho da mão aberta. Então, eles são altamente habilidosos, tanto na luta a mãos nuas, quanto também utilizando as armas características aí do Kung Fu, né? Como cimitarra, como nunchakus e etc. Né? Então, os Shaolin, todos eles têm um código de disciplina muito grande, são muito rígidos. Quase sempre eles são personagens extremamente controlados, né? Eles sempre são controlados, sempre falam pausadamente, né?
sempre são sociáveis. No entanto, quando a situação fica difícil, eles demonstram a grande habilidade de combate que eles possuem, tá? Então, esse é o primeiro subtipo de monge, que é o chamado Shaolin, tá? O segundo subtipo é diretamente derivado aí dos animes, né? Você tem aí o Maina Hokuto Shinken, tá? Bom, se tu é um otaku, tá assistindo aqui esse vídeo, um otaku, então simplesmente um cara que é interessado pela cultura pop geral, você com certeza já ouviu falar sobre um anime fabuloso da década de 80, que teve várias refilmagens, né, que é o Hokuto no Ken, tá? Bom, para quem não sabe, a Toei, né, que é justamente a publicante, né, justamente aí o estúdio responsável por esse anime, como também é responsável por vários outros animes aí muito legais aí, que fizeram parte da infância de muita gente, a Toei, ela é uma das proprietárias da Wizards of the Coast, que bacana. Então é ela, por exemplo, que detém o direito de comércio do Dungeons & Dragons lá nas Terras do Sol Nascente, tá? Então foram feitas várias modificações em cima lá do cenário do Dungeons & Dragons. Então, nas últimas versões, desde a 4ª edição do Dungeons & Dragons, já nas Terras Nipônicas, o Maina Hokuto Shinken, bem como o próximo que eu vou falar, passaram a ser conhecidas como classe de monge de D&D, perfeito, né? Então, falando sobre o Maina Hokuto Shinken, né? Na realidade, existe uma arte marcial chamada Hokuto Shinken, que é a arte marcial da morte. É uma arte marcial tão poderosa, mas tão poderosa, que simplesmente é uma tradição passada de pai para filho. Então, o pai, que é chamado de Hokuto Shinken, ele passa, quando ele estiver à beira da morte, passa para o seu filho essa arte marcial. Então, sempre é só um cara que domina o Hokuto Shinken, tá? Contudo, nos eventos recentes de Flanaess, aconteceu um evento que mudou um pouco as coisas. Esse evento foi o evento que foi responsável por surgir o Maina Hokuto Shinken. O Maina Hokuto Shinken quer dizer o Hokuto Shinken menor, perfeito? Bom, qual foi o evento? Logo depois do término das guerras de Greyhawk, tá? Temendo que os exércitos de Yoz, temendo aí que o exército de Aege, que o Aivad planejasse novamente uma nova incursão de guerra, o que aconteceu? Vários monges decidiram ir atrás de um poderoso artefato conhecido como o Cetro de Hal. Então, o Cetro de Hal, ele poderia ser utilizado a fim de conjurar uma proteção de forma que toda a Flanaess iria ser protegida de qualquer habitante, de qualquer entidade extraplanar. Então todos os demônios, todas as criaturas abissais que tinham vindo para Flanaess a pedido, convocados ali pelo Yus, criaturas maléficas, seriam todas elas banidas de Flanaess, seriam seladas do lado de fora de Flanaess através justamente do cajado de Hal, né? Obviamente que Yos não pretendia que isso fosse à frente. Então ele ordenou, né, que o cajado fosse destruído, né? E os monges que eram responsáveis por isso protegeram esse cajado com a própria vida. E entre esses monges estava justamente Ryuken. Ryuken era o herdeiro do estilo Hokuto Shinken. E num último ato desesperado para poder proteger o cajado e garantir que o ritual fosse realizado, Ryuken sacrificou a própria vida e com isso conseguiu destruir praticamente toda a horda de soldados que Yos tinha mandado, e o próprio Yos acabou sendo brutalmente ferido nesse combate, né? Mas aí o que aconteceu? O Hokuto Shinken, né, o Ryuken, acabou falecendo, né, morreu nesse episódio. Mas ele não deixou nenhum herdeiro, nenhum filho, e também ele não deixou nenhum discípulo vivo, né? Então a única coisa que sobrou do Hokuto Shinken foi justamente as inscrições, que eram diversas tábuas de inscrições, já que o Hokuto Shinken é uma arte marcial
milenar, uma arte marcial que já existia há mais de 2000 anos, mas que se mantinha sempre secreta, principalmente entre as tribos Feng. Os templos Feng mantiveram isso aí extremamente em segredo, tá? Então, as tribos mantinham, na verdade, inscrições que falavam sobre o Hokuto Shinken. Então, essas inscrições acabaram sendo reveladas e muitos monges começaram a praticar, né? Então, reza a lenda é que um dia um desses monges vai conseguir atingir a perfeição espiritual e a perfeição de habilidade ao ponto de clamar para si o título de sendo o novo Hokuto Shinken, tá? Então, essa aí é um exemplo bem bacana aí para você poder estar utilizando para você criar uma classe de monge bem legal, para você que gosta aí de anime, perfeito, bem legal mesmo, utilizando aí a ideia aí do Maina Hokuto Shinken, tá? Bom, ainda falando aí sobre a Toei, né, e as incursões de anime, uma outra classe, uma outra subclasse de monge que você vai estar presente, que também é do Hokuto no Ken, é justamente esta aqui, que eu particularmente acho bem bacana, que é o Nanto Seiken, tá? O que é o Nanto Seiken? O Nanto Seiken é uma arte marcial onde o usuário adquire na ponta dos dedos o poder de lâminas extremamente afiadas, tá? Então ele consegue canalizar o ki dele, o ki corporal dele, para que esse ki ele flua através da ponta dos dedos, de forma que quando ele passar a ponta dos dedos por um inimigo acontece mais ou menos isso. O inimigo ele é fatiado em pedacinhos, perfeito, né? Então essa aí é uma outra subclasse chamada de Nanto Seiken, tá? É uma outra subclasse aí que você pode estar escolhendo aí pro seu personagem monge, ok? Bom, esses três aí que eu mencionei agora, eles têm uma característica, eles são monges que fazem uso das artes marciais com as mãos nuas. Eles têm preferência por não utilizar nenhum tipo de arma. A arma deles é simplesmente a mão, né? O Shaolin, por exemplo, ele utiliza alguns tipos de armas, mas não são armas de grande impacto. Geralmente as armas que o Shaolin utiliza, a principal arma dele, na verdade, são os socos, né? O famoso soco de 1 polegada, né, do Bruce Lee, você tem justamente ali entre os Shaolin, perfeito, né? Então aqui essas são as classes, os subclasses monge desse tipo, perfeito? Aí você tem agora uma outra subclasse muito interessante, que é justamente o ninja, né? Então o ninja, os mosteiros ninjas estão presentes em Planaes, né? Os ninja, ao contrário do que acontece aí com o Maina Hokuto Shinken, o Nanto Seiken com o Shaolin, né? Esses três arquetipos de monge, eles estão diretamente associados às tribos Feng que migraram para Planaes juntamente com os Beclanes, né? E os ninja não, os ninja, eles entraram em Planaes mais recentemente juntamente com os Nippo, ou seja, juntamente com os samurai. Logicamente eles não vieram de forma aberta, eles vieram sem chamar atenção alguma e criaram pequenos mosteiros escondidos em algumas regiões de Planaes, tá? O monge, na verdade, ele seria, na verdade, um misto, o ninja, né? Na verdade, seria um misto entre um monge e o ladino, né? Porque ao mesmo tempo ele tem aquela prática da arte marcial, né? Extremamente árdua, e também ele mantém as características de ladinagem, né? Ele também tem algumas características de ladinagem, como por exemplo a furtividade, né? E a capacidade de você andar dentro de sombras. Os ninjas eles possuem a capacidade de andar dentro de sombras, né? Se houver uma sombra, um ninja pode se camuflar dentro dela, desaparecer literalmente dentro dela. Além disso, eles são extremamente bem treinados para matar, né? Eles têm habilidade muito grande para matar, né? E conseguem rapidamente, né? Matar qualquer tipo de inimigo, né? Sendo sorrateiramente ou não, tá? Então, o ninja a gente tem vários exemplos, né? Não preciso nem me ater. Você tem aí no anime, você tem Naruto, nos games você tem Shinobi, Ninja Gaiden. No cinema você tem a trilogia Ninja, perfeito? Tá? Então faltam exemplos aí legais aí para você poder estar utilizando na hora de você criar o seu personagem ninja, tá? Bom, e agora o próximo é o discípulo dos elementos.
tá? O discípulo dos elementos é o seguinte: o cara, ele treinou bastante o Ki, e ele descobriu que o Ki possui uma forte ligação com a energia natureza, porque o Ki nada mais é do que o quinto elemento, tá? É o quinto elemento, é a força do quinto elemento, né? E o quinto elemento, por conseguinte, consegue manipular todos os outros 4 elementos: o fogo, o ar, a água e a terra, né? Então, o discípulo dos elementos é justamente aquele cara, tá? Aquele monge que consegue manipular os elementos da terra, os elementos da natureza, utilizando diferentes katas, né? Então, um exemplo que não está aqui, né? Não coloquei a imagem aqui, mas é fácil você lembrar, é aquele desenho animado da Nickelodeon, o Avatar, a Lenda de Aang, né? O Avatar, a Lenda de Aang, os monges ali, as artes marciais são justamente em cima disso, são justamente discípulos dos elementos, tá? É justamente nisso aí que prega ali aquela arte marcial ali do Avatar, perfeito, tá? Bom, meus caros, estes 5 aí são os nossos arquetipos de monge, tá? Primeira classe que a gente está trabalhando hoje, tá? Vamos agora para a segunda classe. A segunda classe são os poderosos paladinos, tá? O paladino nada mais é do que um herói sagrado, tá? Muita gente tem dúvidas assim, poxa, o paladino é parecido com o clérigo, né? Não é isso mais ou menos? Porque o paladino ele não segue um deus e tal, não segue uma entidade, sei lá o quê. É mais ou menos, pessoal, porque assim, qual é a grande diferença entre um paladino e um clérigo, tá? É que nem todos os clérigos são combatentes. A maioria dos clérigos, na verdade, não são combatentes. A maioria dos clérigos são como se fossem padres, são como se fossem pastores, perfeito? São religiosos, tá? O paladino, todos eles são combatentes, todos eles são guerreiros, todos eles utilizam poder marcial, tá? Em que momento surge um paladino? O paladino, todo paladino, ele está vinculado a um juramento, né? Alguma coisa aconteceu, né? Algum evento catastrófico aconteceu, e aquele cara, aquele guerreiro, né? Aquele herói, né? Ele, em cima daquele evento, em cima daquela situação que aconteceu, ele realiza um juramento. Esse juramento, ele é escutado por uma entidade, por um deus, né? Então, aquele deus, quando escuta aquele juramento, aquele deus concede ao paladino os próprios poderes da entidade, os próprios poderes do deus, para que o paladino possa agir como se fosse um avatar daquele deus dentro da terra, tá? Então, é isso mais ou menos que é um paladino, perfeito? Tá? Nesse aspecto aí que eu acabei de falar para vocês, o paladino, ele seria, na verdade, o inverso do bruxo, né? Porque o bruxo, ele faz um pacto com uma entidade. O paladino, não que ele faça um pacto, mas ele faz um juramento. Ele jura que ele vai realizar alguma coisa. E aí, aquela entidade, aquele deus, ele olha o paladino e pensa: este homem é nobre o suficiente para ser o meu avatar na Terra, para ser o meu arauto na Terra. E aí, concede os poderes aí para o paladino, tá? Então, o paladino, ele sofreu várias alterações, né? Uma classe que sofreu várias alterações em todas as diferentes versões de Dungeons & Dragons, tá? Por exemplo, nas primeiras versões de Dungeons & Dragons, você, para ser um paladino, você obrigatoriamente tinha que ser humano, né? Agora, não é mais necessário isso. Qualquer um pode ser paladino, né? Qualquer raça de mundo de fantasia pode ser paladino, tá? E você tinha várias regras, vários dogmas, etc, que fazia difícil. O paladino, na verdade, antigo, ele era exatamente igual aos Cavaleiros da Távola Redonda, né? Só que agora existem diversos arquetipos de paladino. O paladino hoje em dia, na verdade, agrupa dentro dele várias subclasses. E cada uma delas possui várias diferenças entre si, né? Podem ser encaradas, na verdade, como personagens totalmente diferentes, perfeito? Tá? Então, vamos falar sobre essas subclasses. A primeira subclasse é o famoso cavaleiro, né?
O cavaleiro, ele faz aquilo que a gente chama de o juramento da devoção. O que é o juramento da devoção? É o cara jurar que ele vai proteger os pobres, os oprimidos, que ele sempre vai lutar pela justiça, que ele sempre vai combater o mal aonde quer que for, que ele sempre vai se sacrificar em prol da felicidade geral das pessoas, né? Então esse aí é o juramento da devoção, e foi visivelmente baseado aí no juramento dos cavaleiros da Távola Redonda, tá? Então esse aí é o cavaleiro, é o primeiro tipo aí de paladino, tá? Então o paladino cavaleiro, ele possui vários poderes. Por exemplo, ele pode realizar a cura através da imposição das mãos, exatamente como o clérigo faz, né? Por ele ser protegido pelaquele Deus, pelaquela entidade, ele é invulnerável a encantamentos. Você não consegue encantar um cavaleiro. O cavaleiro não é encantado, tá? Você não consegue, por exemplo, inserir medo em um paladino. Aquele dragão aparece gigantesco, soltando hálito de fogo pelas ventas. Todo mundo vai correr desesperado, mas o cavaleiro vai ficar em pé e vai gritar: prepara-te, besta maldita, pois eu vim aqui para proteger estas pessoas de ti, maldita entidade, né? Então, ou seja, o cavaleiro, ele é justamente isso, é o juramento da devoção, perfeito, tá? Então, o próximo tipo de paladino é chamado de cavaleiro feérico, né? Ele realizou aquilo que se chama o juramento dos antigos. Os juramentos antigos consistem em simplesmente jurar em proteger a vida, proteger a natureza, proteger as cidades, proteger a integridade dos seres humanos, a integridade dos elfos, a integridade de todos os povos, manter a ordem, tá? Então esse é o cavaleiro feérico, tá? Então ele recebe, quando ele faz o juramento, ele recebe a proteção dos deuses feéricos, né? Dos deuses elfos, dos deuses halflings, dos deuses gnomos, né? Principalmente do Coleron Larefian, tá? Que é o grande deus aí dos elfos, tá? Então ele recebe esses poderes a partir disso, tá? E ele consegue fazer várias coisas a partir disso. Ele é invulnerável a várias coisas, como por exemplo encantamentos, né? Ele, por exemplo, ele consegue enxergar forma verdadeira, né? Então, por exemplo, se você tiver uma clareira, né, escondida entre diversas árvores, ele consegue ver perfeitamente essa clareira, né? Então, ou seja, ele tem o poder de fadas, né? Um cavaleiro feérico, ok? Tá? E normalmente, né, pelas imagens que você está vendo, eles não são humanos. Geralmente eles são elfos, geralmente eles são tieflings, perfeito? Então, geralmente eles têm, na verdade, o sangue aí, né, de outras raças não humanas, né? Que é o cavaleiro feérico, ok? Bom, e aí um outro aí, obviamente, né, esse aí não podia deixar de estar presente, é o seguidor do Bushido, né? Aquele cara que fez o juramento da honra, o famoso samurai, né? Que, como a gente sabe, todos os samurais chegaram aí a Panaes através dos eventos das guerras de Greyhawk, tá? E eles possuem o juramento da honra, né? O juramento de honrar e lutar em prol da justiça em qualquer lugar. Esses aí são samurais, respeitar sempre o Shogun, seguir as instruções do Shogun, tá? Honrar a família e etc, tá? Então esses aí são os nossos lendários samurais, que é uma outra categoria, uma subcategoria muito legal aí de paladino, perfeito, tá? Bom, a próxima aí, novamente lembrando aí o que aconteceu, né, do Acordo das Terras Orientais, a gente tem uma categoria muito legal, que é o Cavaleiro Negro, né? Também chamado aí de Vingador, ok? E ele fez justamente o Juramento da Vingança, tá? O Juramento da Vingança, ele consiste da seguinte maneira: aconteceu uma desgraça terrível, tá? Um demônio emergiu do abismo e aniquilou totalmente uma raça
de pessoas, uma raça de humanoides, tá? Ou então simplesmente um cara ofereceu em sacrifício todos os seus companheiros de aventura, tá? Aí aquele herói, aquele guerreiro que sobreviveu a esse tipo de evento realiza o chamado de Juramento da Vingança. O Juramento da Vingança, ele é imediatamente atendido por um deus da guerra, ou então um deus sanguinário, né? Um deus sanguinário, e ele concede ao Cavaleiro Negro grande poder e habilidade para poder tornar a vingança verdadeira, ou seja, se vingar do mal e proteger todas aquelas pessoas que foram diretamente afetadas pelo mal ao qual ele quer se vingar, tá? Então, um exemplo aí bem legal é o Guts, né, do anime Berserk, tá? Então, a partir do momento que ele se transforma no espadachim negro, né, isso aí na segunda fase aí do anime, tá? Ele assume a característica de Vingador, né? Ele realiza de uma certa forma, falando agora um spoiler, né, se você ainda não assistiu o anime, né, então tome cuidado com o que eu vou te falar agora, né, mas no final da primeira fase do anime, né, o Griffiths, né, que é justamente lá o grande antagonista, ele faz um pacto com algumas entidades abissais, chamada de A Mão de Deus, né, uma organização de entidades abissais, e para ele poder se tornar um membro, ele sacrifica todo o bando do Falcão, que era justamente o grupo a qual o herói, né, o Guts, pertencia, tá? Então todos esses sacrificados são brutalmente esquartejados e devorados por demônios, né? Se não bastasse isso, o Guts ainda é obrigado a assistir o Griffiths, né, que é justamente esse cara aí, estuprar na frente dele a mulher que ele ama, né? Então, imediatamente ele é tomado por uma ira profunda e realiza ali o Juramento da Vingança, se transformando em um Cavaleiro Negro, perfeito, né? Então, o Cavaleiro Negro, ele surge dessa maneira. O Cavaleiro Negro, ele é, de todos esses aí, o arauto, né? Ele é justamente aí o avatar da entidade, que a entidade mais caminha perto, né? No caso, por exemplo, se você observar o exemplo aí que eu estou te dando sobre o Guts, né, do Berserk, você vê que a entidade, né, que concedeu o poder para ele, que é carinhosamente apresentada de O Cão, né, o cão, né, que deu justamente aí o poder para ele, né, essa entidade, perfeito, ela se transforma nele, né, praticamente, ela rosna dentro dele, tá? Para te demonstrar legal aí tudo que eu estou falando, vamos ver aqui um trechinho aqui, aonde no anime, né, versão aí mais recente do anime, né, aonde justamente ele veste aí a armadura Berserk, a Berserk Armor, né, ou carinhosamente chamada também de armadura do cão.
É isso aí, pessoal. Isso aí é um exemplo bem bacana aí do Cavaleiro Negro, tá? Espero que você tenha aí uma ótima inspiração aí para te poder estar criando aí o teu personagem, ok? Bom, aí agora vamos falar da próxima classe, que é justamente o Patrulheiro, tá? O Patrulheiro, nas versões antigas de Dungeons & Dragons, ele era chamado de Ranger, né? O Ranger, basicamente, ele é um guerreiro que mescla o poder marcial, né? A habilidade de guerra, tá? E a magia natural para combater ameaças, geralmente nos limiares da civilização, tá? Então, o Ranger, pessoal, simplesmente aquele cara que fica justamente às margens do mundo civilizado. Ele faz a fronteira entre as grandes florestas, as grandes tundras congeladas, tá? E a função dele geralmente é proteger as pessoas que passam através desses reinos, ou então entrar nesses reinos. Então é um grande tipo de aventureiro, o Ranger, né? No caso aí, o Patrulheiro, perfeito? E na fantasia a gente tem diversos exemplos, tá? Basta te citar o Aragorn de Senhor dos Anéis, o Elfo Legolas, tá? Também de Senhor dos Anéis, o Henk, desenho animado Caverna do Dragão, tá? São alguns aí dos Rangers aí que me vêm à cabeça no momento e que com certeza devem vir à sua cabeça imediatamente, tá? Então os Rangers, eles são divididos de acordo com profissões, perfeito? Então existem várias profissões de Ranger. Vamos destacar as principais profissões de Ranger. A primeira profissão de Ranger é o caçador, tá? Daí a gente pode destacar o Legolas, né? Então o que é o caçador? O caçador é aquele Ranger habituado a habitar, a ficar sempre em ambientes hostis, né? A seguir pistas, seguir pegadas, né? Utiliza muito de magia da natureza para poder entrar em locais intransponíveis, para poder combater inimigos, tá? O caçador, todo caçador sempre tem aquilo que a gente chama de inimigo favorito, né? O inimigo predileto, que funciona da seguinte maneira: o caçador elege uma determinada tipo de criatura, por exemplo, orques. Então, para esse tipo de criatura, o caçador é extremamente habilidoso em seguir pistas, em localizar, em matar, tá? Em atacar, perfeito, esse tipo de criatura, no caso o orc, por exemplo, né? Pode ser orc, pode ser ursos coruja, podem ser devoradores de mente, se for, por exemplo, um caçador que fica em regiões de subterrâneo, tá? Então, ou seja, todo caçador sempre tem aí uma categoria de inimigo, né, que a gente chama de inimigo predileto, né, ou seja, a vítima, a presa predileta, presa do caçador, perfeito? Né? Bom, a outra profissão que nós temos aí é o mestre das bestas. O mestre das bestas é aquele caçador que, muito semelhantemente com o druida, consegue conversar e ter um verdadeiro pequeno exército de animais junto com ele, tá? Então aqui eu estou utilizando como ilustração um filme da década de 80 chamado Beastmaster, tá? Onde você tinha um cara, o nome desse cara era Dar, né? E ele tinha justamente essa habilidade, ele conseguia, na verdade, encantar e fazer animais selvagens seus amigos. Então, o grupo de aventureiros desse cara aqui no filme era um leão, um falcão, várias doninhas, tá? E um cachorro, vários animais selvagens, né? Então, o Ranger, né, o mestre das bestas, ele tem essa característica, né? Característica de poder chamar para si, para lhe auxiliar na sua jornada, na sua aventura, bestas selvagens, tá? Para servirem como auxílio, tá? Diga-se de passagem que é um personagem que tu controla, além dele, tu controla também a galera que ele traz junto dele, né? Que ele traz um monte de minion, né? Para poder estar ajudando ele aí a enfrentar os desafios aí que surgem nas grandes aventuras, tá? Esse aí é o mestre das bestas, perfeito, tá? Aí então vamos para a nossa última classe, que é justamente o
psiônico. O psiônico é o senhor absoluto do poder da mente. Eles são capazes de dobrar a realidade e a vontade das criaturas vivas, tá? Então é assim, pessoal, a fronteira suprema é a fronteira da mente. Então os psiônicos, eles detêm justamente o poder de materializar, desmaterializar, passar instruções, modificar a realidade, utilizando como único veículo o poder da mente, né? Então a fantasia tem diversos exemplos aí. Você tem, por exemplo, nos X-Men, né, na Marvel, o Professor Xavier, a Jean Grey, tá? O Cable, né? Na fantasia você tem, por exemplo, aí um filme da década de 80 que eu costumo citar bastante, que é o Scanner, Sua Mente Pode Destruir, tá? Então você tem vários exemplos aí muito legais aí do poder psiônico, e é um poder que faz muita diferença em se tratando de diferenciar de magia. Porque, por exemplo, o cara poder fazer uma magia, ele tem que, por exemplo, fazer gestos. Ele tem que fazer gestos e tem que recitar um encantamento, né? Ele tem que falar justamente os componentes verbais que aquela magia tem, componentes gestuais, né? Às vezes as magias necessitam, por exemplo, que você tenha consigo alguma coisa, como por exemplo um pedaço de cabelo, tá? Então, ou seja, a magia precisa de pré-requisitos componentes. O poder da mente não. O poder da mente, o cara simplesmente imagina o que vai acontecer e aquilo acontece, tá? Então, essa aí é a categoria psiônico, perfeito? E os psiônicos, eles possuem 3 subcategorias. A primeira subcategoria do psiônico é o adepto. O adepto, ele tem a capacidade de dominar a mente dos outros seres, né? Bem parecido aí com o Professor Xavier dos X-Men, tá? Então ele consegue ler mentes, ele consegue conversar por telepatia, tá? Ele consegue, por exemplo, instilar medo, né? Fazer com que aquele grupo de inimigos sinta-se amedrontado, passar ilusões, tá? Passar sugestões mentais, perfeito? Esse aí é justamente o poder do adepto, né? A segunda subprofissão aí é o Battle Mind. O Battle Mind trata simplesmente de um guerreiro, perfeito, que aprimora as habilidades do corpo dele, as habilidades físicas do corpo dele, através do poder da mente. Como, por exemplo, um guerreiro que consegue ficar em pé após levar uma saraivada de 50 flechadas no meio da costa, né? Era para o cara estar em estado de choque, né? Só que com o controle da mente, o Battle Mind consegue se manter em pé, ele consegue ignorar a dor, né? Além de ignorar a dor, o Battle Mind tem diversas outras características. Por exemplo, ele pode utilizar o poder da mente dele para se tornar mais rápido, saltar mais alto, para que o golpe dele seja mais poderoso, né? E além do que, ele pode soltar as chamadas rajadas psiônicas. Uma rajada psiônica simplesmente é como se eu pudesse soltar um raio energético da minha mente e fazer a tua cabeça explodir em pedacinhos, tá? Então esse aí é justamente o Battle Mind, ok? Bom, e aí o último de todos é o Dreamwalker. O Dreamwalker, ele é um personagem que através do poder da mente, ele consegue conjurar a sua forma astral, tá? Ele consegue fazer com que apareça mais ou menos como a gente está vendo aqui do lado, tá? Ele mesmo, só que a forma astral dele, como é o conceito, ele consegue quebrar a consciência dele em várias cópias diferentes, tá? Então essas cópias, elas podem ser utilizadas para várias coisas. Por quê? Porque elas são imateriais, né? Ou seja, só quem consegue ver essa cópia é o próprio Dreamwalker, tá? Contudo, essa cópia, ela pode se fazer material no momento em que ela atacar o inimigo. Então ele consegue, na verdade, materializar várias cópias e atacar vários inimigos simultaneamente utilizando essas cópias, perfeito? Além disso também, ele consegue utilizar a característica fantasmagórica que essas cópias têm de atravessar paredes e descobrir segredos, perfeito? Então esse aí é o Dreamwalker, né?
eles conseguem materializar a si mesmo cópias capazes justamente de realizar diversos atos, diversos feitos, diversos poderes, né? Então, meus amigos, com isso aí, nós finalizamos, tá, o nosso estudo sobre as classes de Dungeons & Dragons, tá? Então, com isso aí, você já sabe quais são as raças, você já sabe quais são as classes. Então, agora, a sua missão é colocar isso na ponta do papel e criar uma história para o seu personagem, né? Eu vou estar lançando um vídeo novo aí, só que esse vídeo ele já não faz mais parte aí do Preparando a Mesa. Ele já vai ser um vídeo normal, né? Não vai ser parte aí desse grupo de vídeos que a gente está utilizando, tá? Mas o objetivo desse vídeo vai ser simples, vai ser como criar a história de um teu personagem para você poder estar utilizando no RPG, tá? Mas você não precisa esperar esse vídeo, você já pode hoje mesmo reunir seus amigos e já começar a imaginar como é o herói que você quer utilizar naquela aventura bacana que você vai estar jogando com seus amigos todos os fins de semana. Perfeito? Então, um grande abraço a todos vocês, jovens jogadores, e até o nosso próximo encontro.